Olá a todos, bem-vindos a mais um Oris Mercados. Hoje, para falar um pouco sobre o mercado, os acontecimentos do mercado no mês de maio, né, de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Minari, responsável pela parte de investimentos aqui da Oris. Como sempre, né, meu parceiro aqui nesse Oris Mercados, o Luiz Azevedo, responsável pela área de renda variável da Oris. Vai comentar um pouquinho também sobre os mercados, né, Luiz? Sim. Acho que assim, a gente tem alguns temas que a gente discutiu no mês passado, né? Que são importantes da gente dar uma recapitulada. Então, o mês de abril foi um mês bastante volátil, né? Fruto da guerra tarifária que o Trump trouxe para a mesa. O primeiro momento foi um estresse muito importante nos mercados, né? E após alguns dias com o recuo e com a capacidade, com a possibilidade de alguma negociação, né, os mercados começaram a apresentar uma boa recuperação. Tá? E quando a gente olha para o mês de maio, né, houve uma continuidade dessa recuperação, principalmente nos mercados nos Estados Unidos, né, assim, os mercados envolvidos, mas principalmente nos Estados Unidos, onde a gente pôde observar aí o S&P subindo em torno de 6%, a Nasdaq, que tinha sofrido muito, né, no mês anterior, apresentou uma alta aí de 9,60 no mês, né, trazendo os dois indicadores aí para mais ou menos 0 a 0, né, de performance no ano. Acho que vale destacar, tá, que além desse recuo nas tarifas, a gente ainda tem dados fortes da atividade, né, nos Estados Unidos, sim, já dados às vezes mais mistos, mas assim que a economia continua muito saudável, né? E o fechamento do trimestre, né, dos resultados das companhias, principalmente de tecnologia, veio muito positivo, tá? Surpreendendo os analistas. Então, isso trouxe sustentação para essa recuperação também das ações nos Estados Unidos. Tá? Outros países desenvolvidos também seguiram apresentando uma boa performance. A gente já via, né, a Europa, o Japão, né, China, sofreu um pouco mais no início do ano por conta da discussão tarifária, mas a Europa, as bolsas de forma geral performaram muito bem nesse mês. Tá? Assim, pegar só a Alemanha como referência, subiu 6%. Tá? Acho que uma discussão importante que a gente estava tendo até agora houve um descolamento forte, né, entre o mercado de renda variável, que eu citei agora bem positivo, com o mercado de renda fixa. Né? A gente observou uma abertura nas taxas de juros nos Estados Unidos, né? Chegou a abrir o 10 anos quase 40 pontos, e fechou ali perto dos 4,40. Então, o juro de 10 anos nos Estados Unidos hoje é 4,40% ao ano, né? E foi uma alta de em torno de 20 basis points, tá? 0,20 alguma coisinha, tá? Isso mostra um pouco do descolamento que você teve alta de bolsa com alta de juros, né? E não muito relacionado necessariamente à atividade, né? Acho que você trouxe um componente aí que as incertezas recentes, elas tiraram um pouco da capacidade do Fed fazer um ciclo de corte de juros mais relevante para frente. Então, o mercado tirou um pouco dos cortes que estavam previstos na curva. Risco de Hoje, recessão mais baixo também, né? tirou o recuo das tarifas, aquela tarifa ultra agressiva, tirou do cenário uma possibilidade de recessão, que aí dependeria, né, levaria provavelmente a um corte mais acelerado né, do Fed Fund. Então, isso saindo da mesa, o mercado passou a precificar um juro mais alto por mais tempo. Tá? E acho que um componente que foi importante, né, assim, dado que os Estados Unidos continua dando algum tipo de estímulo, né, para a economia, seja direto, seja via corte de impostos, né, houve um pacote aí, que a gente, acho que assim, o Marcão, o Felipe, nos outros podcasts aqui tem citado bastante. é, a gente então tem um fiscal, de certa forma, estimulativo, né, no endividamento bastante alto e num juro que vai continuar alto por mais tempo. Então, o mercado penalizou um pouco as taxas de juros mais longas dos países desenvolvidos de forma geral, né? O Japão tem algo específico também nesse lado, porque são países muito endividados e que vão ter que pagar um juro por bastante tempo, bastante alto, né?
Então, essa é uma discussão que está na mesa, traz uma certa incerteza para os mercados, então acho que pode segurar um pouco desse ímpeto de recuperação, né, para o mercado global. Quer falar um pouquinho de Brasil, Luiz, Bom, ou se vamos quiser falar um pouco complementar do alguma coisa? desempenho da Bolsa, né? Eu acho que foi um mês bom para a Bolsa, né? O Ibovespa subiu 1,45%, o índice Small Cap subiu 5,9%, e eu acho que a discrepância entre desempenho dos dois índices mostra um pouco como foi a dinâmica, né? O setor de commodities sofrendo um pouco ainda os reflexos de toda essa percepção de aceleração de crescimento global, pegando no preço das commodities, e fazendo com que o investidor vendesse um pouco as ações ligadas às exportadoras e com um olho maior e um fluxo maior, né, para as small caps, para empresas mais ligadas à economia local. Aí eu acho que é uma combinação de fatores, né, o Banco Central muito próximo de encerrar o ciclo de alta de juros, essa percepção de que se não vai subir mais ou se tiver mais uma alta mínima que seja, a discussão vai para quando vão começar a ser cortados os juros, atividade com números fortes, né? Então tudo isso ajudando, que a gente pode dizer, essa distribuição, essa diversificação, né? De sair das blue chips e ir um pouco para as small caps, né? Acho que um outro ponto importante para colocar é o fluxo, né? O fluxo estrangeiro foi bom, né, no mercado de ações. O saldo no mercado à vista foi positivo em 10,5 bilhões no mês de maio, né? Isso faz um pouco o contraponto de que os FIAs, né, os fundos institucionais, né, de ações ainda estão tendo saque, né, ainda perdendo dinheiro para renda fixa, né? Houve o saque de 3,6 bi, né? Então o estrangeiro mais otimista com o Brasil, talvez até por uma questão não só de Brasil específica, mas esse espalhamento aí de investir um pouquinho mais em emerging markets. Então outras bolsas também tiveram um desempenho bom, né? México, Chile e assim por diante. Então assim, na verdade é um movimento mais global do que intrínseco nosso, mas aqui também acho que essa história, né, de encerramento de alta de juros traz uma percepção de que alguns nomes aí mais ligados à economia local com uma atividade forte talvez estivessem muito descontados, né? Então acho que a dinâmica foi um pouco por esse lado, né, do fluxo estrangeiro dando sustentação para o mercado, né, um desempenho bom em vários setores, né, mesmo setor financeiro, setor de serviços públicos, né, de energia elétrica, concessões, saneamento. Então, assim, varejo, um desempenho muito forte, incorporação imobiliária, né? Então, um desempenho muito bom do mercado, exceção commodities, que acabou ainda sofrendo os impactos de toda essa discussão aí de uma desaceleração de crescimento global, risco de recessão menor, porém, né, um crescimento menor do que se imaginava aí alguns meses atrás. Acho que o que vale trazer, né, de outros mercados locais aqui, acho que de forma geral, né, esse fluxo positivo que a gente observou beneficiou todos os mercados, tá? Assim, a gente teve, né, uma performance positiva dos ativos de renda fixa, né? O final do ciclo, ou estar muito perto do final do ciclo, beneficiou os ativos pré-fixados, as NTNBs, principalmente as mais longas, né? Então, se for pegar aí, todas ainda pagam acima de IPCA mais 7, né? Um ativo interessante aí para a gente explorar. Então, assim, uma performance bem superior ao CDI no mês, no ano, né? A gente teve mais um mês positivo dos fundos imobiliários, na média aí o IFIX, né, como referência, performou de 1,40 mais ou menos no mês, já está 11% positivo no ano, né? Então, esse momento mais positivo para os mercados aqui fez assim os indicadores, né, os ativos locais, as carteiras dos nossos clientes estarem numa performance interessante, né? Então a gente estava muito em linha com o que a gente falava lá atrás, a gente tinha muita incerteza, mas tinha valuations e taxas de juros interessantes para pré-fixar um pouco, comprar um pouquinho mais de bolsa, mesmo com a incerteza, mas porque o preço era interessante. A hora que o fluxo veio, as coisas andam muito rápido, né? Então acho que esse é um ponto até importante para a gente falar
a gente for entrar no assunto de assim, visão para frente, né? É, os ativos de crédito aqui no Brasil seguem muito demandados, né? Tem saído N reportagens falando das captações em fundo, em FDICs, por exemplo, que talvez seja uma terceira geração aí, quarta geração, né? Na escala aí do crédito, né? Mas os spreads de títulos de debêntures, de papéis bancários, né? E a parte de infraestrutura apresentando algum fechamento, né? Então, assim, de forma geral, as carteiras performam bem. E mais um ponto os multimercados também apresentando uma performance acima do CDI, buscando, né, uma rentabilidade acima do CDI no ano também, tá? Então, acho que como resultado foi um mês bom, né? O ano vai se apresentando até agora como um ano bom. Nós tínhamos feito algumas posições mais táticas ao longo de abril e maio, aproveitando aquela volatilidade do mercado, né? Então a gente chegou a comprar um pouco de BOVA, aumentar, né, o ETF do Ibovespa, aumentar o ETF de small caps, e a gente veio aproveitando essas altas recentes, né, para reduzir essas posições, né? Pré-fixados também, a parte mais ativa que a gente fez, a gente reduziu, né? E o movimento de alongamento das NTNBs também nos ajudou a ter um resultado interessante aí no mês. Quando a gente olha para frente, né, tanto pelo lado externo quanto para o interno, a gente tem uma certa preocupação, porque, primeiro de tudo, né, a margem de segurança, puramente pelo preço, reduziu. As coisas estão mais caras do que estavam meses atrás, né? Então, acho que é a hora da gente pensar e refletir, né, o quanto que a gente quer ter de posição em cada mercado, né, dado que o juro ainda é bastante alto aqui e é alto, razoavelmente alto fora, né? E as incertezas estão na mesa. Acho que vale destacar um pouco, a gente falou um pouquinho das incertezas fora, mas aqui no Brasil, apesar da boa performance, né, a atividade segue forte aqui no Brasil, e a gente tem uma certa preocupação de que o governo está tentando estimular ainda mais essa atividade, né? Saiu recentemente, né, as medidas relacionadas ao aumento do IOF, né, operações financeiras, elas mostram muito assim que não tem muita capacidade de cortar gasto, né, no orçamento, e você vai ter que ir para o lado de aumentar impostos, né, para conseguir fechar a conta fiscal desse ano, né? Então, acho que assim, com essa falta de capacidade de dar um tratamento mais adequado ao fiscal, né, no final você continua estimulando a economia, né, fazendo o trabalho inverso do que a política monetária está fazendo, né, do que a Selic alta está fazendo, e a gente vê o que os indicadores mostrando o crédito acelerando, você deu, né, aquela medida de crédito consignado, está se mostrando como efetiva na linha de a concessão está aumentando, né, e é uma taxa de juros bem elevada, né, o desemprego está nas mínimas. Então, acho que assim, a gente está num contexto que o trabalho do Banco Central ele vai ser difícil para frente. A gente tem a cabeça de que a Selic não será cortada esse ano. O mercado precifica 200 pontos de corte, então ela é em torno de 14,75, né, para 12,75 ao longo do ano que vem. Mas com alguma medida fiscal mais efetiva, com certeza, e, né, ao longo do tempo, né, o aumento da discussão eleitoral, né, teria espaço para cortar muito mais, e isso seria muito mais positivo para os mercados, né? Então, né, só como contexto, a gente reduziu de forma macro, aí o Luiz comenta um pouco o setorial, a gente reduziu um pouco o risco das carteiras, a gente está em caixa, hoje o nosso caixa remunera CDI mais alguma coisa, que é um nível interessante para estar nesse momento, e, né, líquido para qualquer movimento de mercado a gente poder voltar com posições mais ativas. Eu acho que na parte de renda variável, essa estratégia de proteção faz sentido, né? Porque eu acho que a gente pode colocar dois pêndulos aí na balança, né? Um é o valuation ainda interessante se a gente olhar em relação a médias históricas, né? O índice Bovespa 8,3 vezes lucro, né? O small 10,8 esse ano, mas o ano que vem já comprime para 8 vezes e meia. Então, no lado de valuation,
olhando o médio e longo prazo, ainda o valuation é interessante. O que pode fazer o mercado continuar andando é o fluxo, né, que para nós parece ser um fluxo muito forte, né, os números de maio, mas que para o estrangeiro esse fluxo pode ser muito maior, né? Então, nessa questão de fluxo, pode ser que o mercado consiga bater novas máximas. Por outro lado, né, como você falou, Minari, tem essa questão do mercado de renda variável estar se apreciando e o fechamento das curvas de juros aqui no Brasil não fecharem tanto, né? Então isso mostra o quê? Que o prêmio de risco na bolsa ele está se comprimindo. Então quando a gente vê um desempenho, né, positivo na bolsa esse ano, né, o Bovespa subindo 15%, o Small subindo 25%, é de se imaginar de que em algum momento possa haver uma realização, né, se a curva de juros não fechar, né? E o que pode fazer a curva de juros fechar? Né? De novo, fluxo, né? De repente algum news flow mais favorável, mais positivo, mas o lado fiscal ainda é um ponto de atenção, ainda é um ponto de preocupação, né? Dado toda os estímulos que o governo vem fazendo, uma certa dificuldade em cortar gastos, em conseguir arrecadar, né? Então acho que o lado fiscal chama a atenção. Ele pode até estar sendo amortecido por uma questão aí de percepção de que você possa ter uma transição de governo no ano que vem, de que a eleição começa a chegar a um momento cada vez mais próximo com o passar do tempo, mas esse lado fiscal é um risco, né, que pode fazer com que não haja um comprimento de curva de juros e aí, né, em algum momento, toda essa euforia com o mercado de ações pode né, esmorecer um pouco, né? Então isso nos traz um ponto de preocupação e como você falou, Minari, em alguns momentos é bom realizar um pouco ou fazer algumas estruturas de proteção, que é o que a gente vem buscando, olhando o risco de realização, dado que a margem de segurança ficou um pouco menor agora. Acho que principalmente porque o local não pegou, né? O fluxo foi basicamente do estrangeiro, né? E esse é um dinheiro mais arisco, vou colocar dessa forma, né? Não é um dinheiro aqui que está vindo para um investimento de longo prazo, claramente, né? Então, a gente tem essa preocupação de que, como entrou bastante rápido, né, a saída pode ser também forte, né, e rápida. Outra coisa o câmbio aqui, a gente também vê saídas líquidas, né, importantes, né, assim, quando você olha no à vista, né, e também boa parte são derivativos de estrangeiros também fazendo proteções ou apostando aqui no real, mais nesse curto prazo. Então, o mercado ficou mais apertado, as incertezas continuam na mesa, então acho que é hora de dar uma recuada, ficar mais leve, aproveitar um pouco esse juro, né, que a gente tem aqui e analisar aí como a gente faz aí diariamente as oportunidades, tá? Queria agradecer aí, Luiz, para mais um Obrigado, Minari, Olhos mais uma Mercados. vez. Agradecer a todos que nos acompanham. Um bom mês aí para todos, esperamos. Um bom mês e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.